Eu já tive vários dias em que sentei na frente do computador, fiquei encarando aquela tela em branco. Sabia o que precisava ser feito, escrever o roteiro de um vídeo, estudar para uma prova, e mesmo assim não consegui escrever uma única palavra. Depois de alguns minutos encarando a tela, desejando que aquilo fosse feito sozinho, eu começo a criar todas as desculpas possíveis. Eu não estou inspirado hoje, talvez eu esteja muito cansado, não é o momento certo para fazer isso agora, eu posso deixar para fazer amanhã. Quando a gente se dá conta, estamos deitados, mexendo no celular ou assistindo a Netflix e até dormindo. Não importa o que a gente tenha para fazer, todo mundo já teve aqueles momentos em que você não está com vontade, não está motivado para fazer nada. Para chegar onde a gente quer, é necessário uma enorme quantidade de trabalho. No meu caso, isso significa estudar medicina, escrever roteiros e produzir bons vídeos. Mas vocês sabem que colocar a mão na massa não é tão fácil assim. E os hábitos são a arma mais poderosa para você ter uma vida mais produtiva e também mais feliz. Ser uma pessoa disciplinada é a única forma de vencer essa resistência, essa força que fica puxando a gente, impedindo de fazer qualquer coisa. Tipo uma preguiça que faz a gente adiar tudo. Ao longo dos 2 últimos anos, eu realmente tenho aprendido a encarar essa resistência e criei diferentes sistemas para vencer essas desculpas na nossa cabeça. E quando a gente fala de disciplina, tem gente que acha que isso é acordar às 5 horas da manhã e fazer um treino, meditar, escrever tudo que você tem para fazer no dia, fazer um diário de gratidão. Não é só isso. Eu vou falar hoje de pequenos hábitos, pequenas mudanças que a gente pode fazer na nossa rotina que fazem enorme diferença. Afinal, se a gente melhorar 1% a cada dia, ao final do ano teremos um progresso absurdo. E hoje eu vou compartilhar as principais dicas para você construir esses hábitos, vencer a procrastinação, fazer o que você quiser. Então bora lá! Primeiro, observe os seus hábitos hoje. Os hábitos são uma faca de 2 gumes. Ao longo do tempo, um bom hábito pode nos levar a resultados incríveis. Ler um livro não vai te tornar um gênio, mas pode ser um baita diferencial acumular conhecimento ao longo de vários anos. Enquanto que hábitos ruins podem causar uma cascata de problemas, cada vez mais profundos. Eu percebi que, para mim, os hábitos-chave da minha rotina eram se alimentar bem, fazer exercício físico e ter boas noites de sono. Quando algum desses pilares desandava, era muito mais difícil de manter na minha rotina, de se manter fazendo as coisas. Percebi que sempre que eu deixava de treinar, a minha produtividade caía pra caramba. Muito do que eu vou falar aqui nesse vídeo está no livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Aderir um novo hábito é uma batalha contra o nosso próprio cérebro e contra o ambiente que a gente tá. Nós lutamos contra a procrastinação, preguiça, prazer imediato, a sensação de que não vamos conseguir e, no fim das contas, com a própria ideia de quem somos nós. Então, por que às vezes a gente não consegue se livrar de hábitos ruins, mesmo sabendo que eles fazem mal? James Clear fala no livro: os seus comportamentos são geralmente um reflexo da sua identidade. O que você faz é um indicador do tipo de pessoa que você crescer, consciente ou inconscientemente. Então ele argumenta que para a gente construir um hábito de maneira efetiva, aquilo tem que vir junto de uma transformação de identidade. Se você quer começar a fazer exercício físico, por exemplo, colocar o shape, tem que se imaginar, tem que se ver como um atleta. Assim, as dificuldades como a preguiça, a procrastinação, vão ser enfrentadas como um atleta e não como uma pessoa preguiçosa que está tentando fazer atividade física. Acho que quando eu coloco na minha cabeça que eu sou uma pessoa que tem alta produtividade, eu realmente acordo cedo, me alimento bem e tento fazer as coisas que eu tenho por fazer. Fica muito mais fácil de sentar, estudar ou fazer alguma atividade que exige o meu foco. Só que cair em tentação e regredir aquele hábito é um comportamento comum e é por isso que a gente vai falar sobre isso no próximo ponto. Em determinado momento você vai precisar focar completamente em uma só coisa. E eu sei que isso não é fácil, quando a atenção das pessoas é o novo dinheiro do mundo e todo mundo quer tirar a sua atenção. Remover as distrações é fundamental. Tem o celular, as notificações, mídias sociais, o e-mail, internet ou até colegas de trabalho que ficam te enchendo o saco. O que funciona para mim é separar determinados momentos do dia como blocos que eu preciso ficar completamente focado, sem distrações. Nesses momentos eu tento deixar o celular o mais distante possível e não abrir nada, nenhuma outra aba na internet, focar no que eu tenho para fazer. Uma coisa que eu comecei a fazer que está fazendo uma diferença na minha vida é trancar o local de estudos aqui em casa. Então, quando eu estou concentrado e a pessoa tenta abrir a porta, ela sabe que naquele momento eu estou indisponível. Quanto ao e-mail e outras atividades que as pessoas mandam pra gente, eu estou separando um período do dia para ficar vendo aquela atividade, para não ficar olhando o tempo todo meu e-mail e sempre se distraindo. E o mesmo que eu falei aqui sobre concentração e foco, vale para outros hábitos que você quer construir. Se você quer parar de comer doces para ter uma dieta mais saudável, simplesmente não compre.
Não deixe disponível em cima da mesa, em casa. Remova as distrações ao seu redor. Quando você se der conta, vai ser bem mais fácil de seguir aquele seu plano. Lembre-se de que a gente precisa construir sistemas, não ter metas, e sim construir sistemas, porque aí as coisas ficam mais fáceis. Que é um contexto, uma situação onde aqueles hábitos são muito mais fáceis, prazerosos e simples de serem seguidos. Sejam feitos não importa o quão motivados estamos naquele momento. Eu sei que isso está parecendo muito complexo, mas o terceiro ponto que eu vou falar aqui vai te ajudar. Não pense muito sobre, só comece. Amadores esperam pela motivação vir, enquanto profissionais se levantam e vão trabalhar. Essa é uma frase bacana, porque muita gente espera estar motivada para fazer as coisas. Só que isso não funciona de uma forma linear. Não vai ser a motivação que vai te gerar a ação. A inspiração muitas vezes vem como uma consequência de agir. Na verdade, passa longe de ser um processo linear. É muito mais um ciclo dessas três coisas, onde a inspiração, motivação e a ação formam um looping, na qual uma reforça a outra atividade. Então você precisa focar em dar o primeiro passo para esse looping começar a girar, começar a ver os resultados que vão te deixar mais inspirados para agir de novo. É tudo sobre vencer aquela primeira preguiça, aquela resistência te impedindo de fazer algo. Porque assim que você começar, 5 minutos depois, você vai atingir um estado de concentração e querer terminar aquela atividade. Por exemplo, no meu caso, escrever o roteiro de um vídeo é uma das coisas mais desafiadoras para mim. Até mais do que sentar para estudar, já que eu preciso sentar na cadeira, olhar para aquela página em branco e escrever uma nova história a partir daquilo. E várias vezes eu já criei desculpas para não fazer aquilo no momento, deixar para outro dia. Só que com o tempo eu tô aprendendo a desligar as minhas emoções das ações. Mesmo quando eu não quero fazer aquilo, eu me forço a sentar para escrever só a primeira linha. Coloco na minha cabeça que eu vou escrever só a primeira linha. E essa é uma pequena mudança que virou o jogo para mim. Assim que eu escrevi a primeira linha, que eu começava o primeiro parágrafo, os pensamentos começavam a vir para mim e ficava muito mais fácil de continuar. Você vai ficar motivado para escrever a frase seguinte e aos poucos vai vir a motivação para terminar todo o texto. O mesmo vale para você que quer fazer atividade física, dormir mais cedo, se alimentar bem, trabalhar melhor, falar com estranhos, não importa, qualquer atividade. Tudo na vida segue esse princípio. No começo, você vai sentir uma resistência absurda, vai achar super doloroso e treinar 2 dias seguidos. Mas faça mesmo quando você não quer, quando não estiver com vontade. E você vai ver que não é tão ruim assim. O seu corpo vai começar a se adaptar. E outra coisa é que a motivação, ela vai vir com o progresso. Quando você estiver vendo os primeiros resultados, a motivação vai vir e gerar mais ação. Só essa virada de chave fez uma baita diferença na minha vida. Basicamente, você está dizendo para o seu cérebro que as coisas precisam ser feitas mesmo quando você não quer e não está com vontade. Aplicando esse mindset, eu realmente me tornei um cara de ação, ou seja, que não depende de motivação. Então, só começa. E agora vamos para a dica número 4. Priorize o seu tempo. Eu acho que falta de tempo é a desculpa mais boba que as pessoas podem dar para um hábito. A gente sabe que o tempo é prioridade. Se aquilo realmente fosse uma coisa importante para a pessoa, ela faria e arranjar o tempo para fazer. Então, para construir novos hábitos, para alcançar os teus objetivos, tu precisa definir aquilo como uma prioridade na tua vida. E uma forma muito simples de fazer isso é escrever as coisas que você tem para fazer no seu dia. Eu já falei disso em outros vídeos aqui do canal, mas logo quando eu acordo pela manhã, eu já escrevo ou no meu caderninho ou no Notion tudo que eu tenho para fazer naquele dia. Lembrando que é bom limitar o número de tarefas de uma forma realista. Sei lá, 6, 8 atividades, depende da duração de cada atividade. Mas é importante não ser nada absurdo pra gente não ficar frustrado ao final do dia. E eu sempre defino o destaque do dia, ou seja, aquela única atividade e se eu fizer só ela, tá suficiente, tá bom. E isso tem me ajudado de uma forma exponencial, porque eu sei qual atividade eu preciso focar no período da manhã, que eu considero que é o período que eu sou mais produtivo. E quando for anotar, tente quebrar as suas atividades em coisas pequenas, que possam ser feitas em pequenos períodos, claras e que podem ser feitas passo a passo. Se você precisar estudar cardiologia, não escreva só estudar cardiologia, mas sim estudar páginas tais e tais do livro de cardiologia tal. Se eu colocar ler o capítulo 3 do livro, vai ficar tudo mais fácil. Cada uma das tarefas que você fizer vai aumentar a sua motivação para a tarefa seguinte. Sabe quando a gente chega no fim do dia e fica orgulhoso de tudo que a gente fez? Cara, essa sensação não tem preço.
Lembre-se de colocar uma data limite para cada atividade no seu calendário ou na sua lista, mas eu pessoalmente trabalho só com o que eu tenho para fazer naquele dia. E mesmo que seja uma tarefa pessoal que só depende de você, tente criar uma data limite, porque eu acredito que essas datas te pressionam e te motivam para fazer as coisas acontecerem. Então só começar a escrever essa lista já vai te dar um direcionamento muito bom. Lembre-se de não tornar tudo muito complexo já no começo, porque isso vai atrapalhar o terceiro ponto que eu falei, de só começar. Eu acho inclusive que todos os hábitos que você for tentar implementar, você deve começar pequeno, com pequenos passos e ir aumentando. Então vamos para a próxima dica. Foque no que você tem controle. Essa é uma grande dica quando se fala de autodisciplina e viver uma vida feliz. Todos nós temos um conjunto de coisas, um círculo de atividades que estão ao nosso alcance e outras que não. Se eu não consigo controlar determinado aspecto, por que então ficar gastando tempo com ele? Talvez a habilidade mais importante da vida é saber diferenciar essas duas coisas e agir naquilo que a gente pode mudar. Existem dois tipos de pessoas: aquelas que acreditam que a sua vida é um resultado de eventos externos, de coisas que aconteceram e te colocaram lá, e aquelas que assumem a sua responsabilidade diante dela. Por exemplo, imagina um estudante que está sentado na sala de aula e o professor se aproxima com a prova, entrega para ele vê a nota e pensa: putz, me ferrei de novo. A pessoa do primeiro tipo, que foca nos eventos externos, pode pensar que a prova estava muito difícil ou que o professor não gosta e fica perseguindo ela, enquanto que quem foca nos eventos internos vai tentar colocar a sua concentração em ver onde poderia ter melhorado o seu estudo ou a estratégia de prova. E eu não estou dizendo que não existem professores sacanas. Só que quando a gente foca nos eventos internos, 90% das desculpas desaparecem, já que não tem nada que a gente possa fazer com algumas variáveis. Você percebe que não tem nada que não esteja ao seu alcance e a única coisa que está puxando para trás é você mesmo. Assim que conseguir ignorar tudo que a gente não pode mudar, você vai se tornar uma pessoa muito mais disciplinada. Certo? Espero que essas 5 dicas te ajudem a criar hábitos e sistemas que te coloquem cada vez mais próximo dos seus objetivos. Mas mais importante do que isso, que te tornem a pessoa que você quer ser, que faça uma mudança de identidade. A gente acaba por subestimar o poder de pequenos ganhos. Mas veja esse gráfico aqui, é isso que ele é capaz de fazer. Não é preciso nada muito grandioso, mas sim pequenas mudanças, pequenos avanços diários. Vale ressaltar também que cada pessoa está em estágios, contextos e situações diferentes. Então não adianta eu te falar aqui que eu treino 5, 6 vezes por semana e você comparar isso com o seu progresso, com o seu resultado. Ou com você que está começando agora a estudar de uma forma mais eficiente, de uma forma mais profissional e ficar frustrado quando não conseguir alguma coisa. Eu estou sempre procurando, assim como vocês, ter um dia a dia melhor, fazer pequenos ajustes. Espero que tenham curtido esse conteúdo. Ele precisou de uma baita motivação para ser feito. Tô brincando. Se inscreve no canal se fizer sentido pra você e ativa as notificações se você quiser. Se cuida e valeu!